Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo possa estar conosco mais uma vez, né? Como todo esse tempo Ele vem nos conduzindo, que Ele possa nos conduzir cada vez mais, né? A entrar fundo dentro do nosso ser, para que a gente possa cada vez mais entender que nós dependemos de uma graça sobrenatural, que nós dependemos da graça de Deus para ser santo, para sermos santo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa aula mais uma vez, e que eu peço também a intercessão de Santa Teresa d'Ávila, que ela possa estar conosco também, intercedendo a Jesus por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, acabamos nós entrar no castelo. Então, a gente falou na aula passada sobre as moradas do castelo interior. Então, assim, é preciso compreender duas coisas. Primeiro, isso aqui é tudo Santa Teresa tentando, ela recebeu essas revelações, essas verdades sobre a alma, e ela tenta transformar isso em imagens que facilitem a nossa compreensão. Então, tudo que está falando aqui, obviamente, é no sentido abstrato. Então, a gente precisa abstrair muito para compreender do que é que ela está falando e do que significa isso que ela está falando. Como é que isso pode ajudar o nosso processo de santidade. Então, a gente precisa ter essa mente aberta. Por isso, a gente precisa pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência, para que a gente entenda da maneira correta aquilo que Deus quer para a nossa vida. Segunda coisa, a santidade se conquista, mas não se conquista, se alcança pela graça de Deus somente e amando a Deus somente. Então não é como um manual que, se eu for o melhor aluno da sala, eu vou chegar na 7ª morada. Não é. Ela descreve essas moradas, não porque para que a gente vá cumprindo obrigações e alcançando, mas para que a gente comece a ansiar por essa amizade com Deus. Porque, de maneira assim, o que acontece? Quanto mais eu vou me aprofundando, o nome do livro, eu vou falar já sobre isso, mas as moradas do castelo significa o quê? Eu vou me tornando mais amigo de Cristo. Basicamente é isso. Muitos e muitos santos certamente foram santos sem conhecer essa história das moradas do castelo, simplesmente foram se tornando mais amigos de Cristo. Ponto. Agora, se uma santa escreveu sobre isso, e isso pode me ajudar a direcionar, a corrigir minhas falhas, mas o que tem que me mover não é o desejo de cumprir a obrigação de chegar assim, tem que cumprir esse requisito para chegar na 2ª morada, esse na 3ª, esse na 4ª. Não. O que me move é amar a Cristo, amar a Cristo, amar a Cristo. Então, é preciso fazer esses dois esclarecimentos antes de a gente começar. Vamos lá. Santa Teresa d'Ávila, ela começa o livro dizendo assim, que ela imaginou a nossa alma, o nosso interior, como um castelo. Só que é um castelo, quando a gente pensa num castelo, pensa aquelas torres, aquele castelo estilo Disney. Mas ela já disse que é um castelo diferente. Para começo de conversa, ele é um castelo como se fosse uma bola de sinuca. Ele é um castelo esférico, é um esfera. E é um castelo de cristal. Então imagine, é um castelo de cristal e é um castelo com muitas moradas. Ou seja, com muitos níveis, com muitos aposentos, muitas salas, muitos quartos. E a gente pode imaginar que é um castelo com muitos andares, sendo que o primeiro andar começa do lado de fora, assim, é a primeira camada, como se fosse, digamos, a casca do ovo. O segundo andar é um pouquinho mais dentro. A terceira morada vai cada vez entrando como se fossem as cascas de uma cebola ou de um palmito. Você vai se aprofundando. E a última morada é lá dentro dessa morada que habita Deus, habita a Santíssima Trindade. Então, onde é que está esse castelo? Está aqui, está no meu interior, no seu interior. Esse castelo é a nossa alma. Então Deus está lá dentro da nossa alma. Só que, como disse Santo Agostinho, eu te busquei lá fora, mas tu estava aqui dentro. Então,
quanto mais eu entro no meu íntimo, sob aquele Cristo, citando mais uma vez Santo Agostinho, mais eu descubro Deus que está dentro de mim. Eis que estavas dentro e eu fora. Nós estamos fora. E a gente precisa entrar nesse castelo, que é entrar em nós mesmos para descobrir o amor de Cristo. Então a primeira imagem do castelo, eu encontrei aqui uma imagem, eu vou botar na tela, no vídeo mesmo, não essa imagem aqui, vou mostrar rapidamente, mas eu vou botar, quando for editar o vídeo, eu vou botar essa imagem para ajudar. Imagine aqui, claro que não dá para ter um desenho de um círculo em 3D, em 3 dimensões, a gente imagina que é um corte da laranja. Então está aqui o castelo. São 7 moradas que ela viu, mas são muitas mais, e dentro de cada uma das moradas há muitos aposentos, mas são, digamos, 7 níveis. O primeiro nível é mais perto do mundo exterior, do lado aqui é o mundo exterior, do lado de fora. Aqui está a primeira morada, a segunda, a terceira, até quando chega no meio, onde tem esse triângulo, é a 7ª morada onde Deus habita. A meta de ser santo é chegar aqui, no mais íntimo de nós e no mais profundo amor, onde a gente conhece tanto a Deus que a gente se casa espiritualmente com Ele. Então isso aqui são as moradas. Isso aqui são as moradas do castelo. Mas aí Santa Teresa, ela vai nos explicar o quê? Deixa eu organizar aqui. Ela vai nos explicar o quê? Que a alma é esse cristal, Deus habita lá dentro, Deus é luz, então essa luz ela se irradia por todo o castelo, mas a luz brilha mais forte lá na 7ª morada, lá no meio do castelo. Quanto mais perto do mundo exterior a gente está, menos essa luz brilha, porque nossos próprios pecados, as nossas próprias limitações vão tampando, obstruindo essa luz, certo? O castelo é iluminado de dentro para fora. E o que é que mora dentro do castelo? Quem está lá dentro do castelo? Deus está lá. E em relação a nós, estão os nossos sentidos interiores, particularmente a nossa imaginação. Nossa imaginação está lá dentro do castelo. Também estão o intelecto e a vontade. A inteligência, as faculdades da alma, né? A inteligência e a vontade. Habita lá dentro por quê? Porque eu consigo compreender as verdades de Deus e eu consigo, com a graça de Deus, mover a minha vontade para ir adentrando o castelo. E fora do castelo? O que é há fora do castelo? Você vai ver na figura, eu não vou mostrar mais porque vai estar na tela aqui em alguns, mas fora do castelo estão cobras e bichos peçonhentos, certo? Essas criaturas peçonhentas, essas cobras são, como Santa Teresa viu, todas aquelas coisas, aquelas realidades que nos afastam de Deus. Então, a concupiscência do mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência do demônio. Então, esses 3 agentes, os 3 agentes do mal que atuam sobre nossa alma. Além disso, estão do lado de fora o nosso corpo, e esse corpo que é afetado pelos sentidos. O que é que ela quer dizer, né? Quando a gente está fora do castelo, a gente só se move pelos nossos sentidos. A gente não consegue se controlar. Se eu tenho raiva de alguma coisa, eu me deixo me mover pela raiva. Pelos impulsos, né? Se eu tenho desejo sexual, eu me deixo mover pelo desejo sexual. As paixões. Está também no mundo exterior, com todas as seduções do mundo exterior. Então, quem está fora do castelo não consegue se comunicar com Deus. Às vezes, até de maneira formal, ou seja, reza um Pai Nosso, vai para uma missa de vez em quando. Mas fica lá dentro num vazio, né? A pessoa fechou a porta para Deus e, na verdade, está com a porta do castelo fechada e não consegue entrar em si. A pessoa vive uma ilusão, uma mentira. Então, o primeiro desafio, que é tudo aquilo que a gente falou nas 2 aulas passadas, é entrar no castelo. Fora do castelo,
Eu estou morto. Fora do castelo, é aquela imagem do poço. Eu estou em pecado de morte, em pecado mortal. Então, fora do castelo, eu morri, eu estou morto. Eu preciso me esforçar para entrar no castelo. E para entrar no castelo, só há um caminho. Só há um caminho. A oração. Santa Teresa diz que a porta do castelo é a oração. Eu preciso rezar. Ah, não, então é o que? Rezar um terço, rezar um Pai Nosso? É rezar. É só a oração que nos move para perto de Deus. Então, a vida fora do castelo é essa vida sem Deus, a vida no pecado, a vida... Como é que eu saio desse jeito? Uma vida sem confissão, uma vida sem uma meditação, sem uma conversa íntima, né? Padre Paulo Ricardo, inclusive, estava falando, né? Que a meditação é algo assim extraordinário, né? Se a gente busca uma meditação, né? Pegar a palavra de Deus e meditar, conversar, ali ter um diálogo com Deus, você e Deus, né? Então isso vai dando aqui uma profundidade, né? Você vê que tem até momentos que a gente fica sem palavras, né? Nós vamos aqui conversando, né? Digamos assim, que a gente pega, por exemplo, o Salmo 50, que vai falando sobre a misericórdia de Deus, né? E você vai ali meditando, Senhor, a sua misericórdia por mim, o seu amor por mim, você vai dialogando, você está ali, Deus falando, você vai dialogando. De repente, falta palavras, que quando falta palavra, porque não são muitas palavras, esse momento que a gente entra ali, que a gente medita, mas são poucas. Tem momentos que você se cala e Deus fala ao seu coração, meu irmão. Deus fala ao nosso coração e inclusive nos dá as respostas, né? As respostas que nós estamos precisando. Muitas vezes aqui procura uma confissão. Quantas vezes Deus fala, né? Dá aquele, sabe? Aquele estalo. Nossa, eu estou nesse pecado, eu não amei, eu desejei o mal, eu tenho que me confessar. E às vezes acha que é uma bobagem, é só um pensamento, né? Sim. Às vezes, porque a gente tem que se confessar. Aqui ela está nos ensinando o quê? Que até os nossos pensamentos eu preciso estar vigiando. Não é só nossas ações, não. Deus está ali no momento e está falando mal do outro, desejando mal para o outro, criticando. Não é só isso. Mas também vigiar os nossos pensamentos. Por quê? Porque eu preciso ser uma pessoa inteira para Deus. Eu preciso ter uma alma leve diante de Deus. Exato. E Santa Teresa ela expressa assim, muita tristeza, muito pesar pelas almas que estão fora do castelo, né? Assim, porque essas almas estão em pecado mortal, estão condenadas ao inferno. Nesse outro livro, Caminho de Perfeição, eu lembrei de pegar aqui. É outro livro de Santa Teresa. Ela diz logo no comecinho que ela diz: parecia-me que 1000 vidas eu daria para a salvação de uma só alma das muitas que ali se perdiam. Olha o amor que ela tem por Cristo, e por amor a Cristo ela ama as almas e não quer que as almas se percam. Como dói. E aí ele diz outra coisa aqui, que isso me marcou muito. E deve ser o foco de quem está querendo andar na santidade. Ela diz assim: o mundo está pegando fogo. Querem, por assim dizer, de novo sentenciar a Cristo. Levantam-lhe 1000 testemunhos falsos. Pretendem lançar por terra a sua igreja. E havemos-lhe gastado tempo em pedidos que, se fossem ouvidos por Deus, teríamos talvez uma alma de menos no céu? Não, irmãos, não é tempo de tratar com Deus assuntos de pouca importância. Olha o que ela diz. Não é tempo de tratar com Deus assuntos de pouca importância. Ela está falando o quê? É momento de tratar com Deus da salvação das almas. Olha a preocupação de Santa Teresa. 1000 vidas ela daria pela salvação de uma alma. Não é tempo de tratar com Deus de assuntos de pouca importância. Poxa, porque eu queria mudar de carro, porque eu queria que um emprego melhor, ou eu queria que meu filho passasse no vestibular assim. E a salvação da alma do seu filho, da sua esposa, do seu marido? Você tem se preocupado com isso? Não é tempo de ocupar Deus com coisas sem importância. É
tempo de se preocupar com a salvação das almas. Coisas pequenas, né? Que vai ocupando. Essas coisas. Como que eu posso falar? Mesquinharia. E às vezes vai tomando conta. Às vezes até coisas boas, mas que não são as melhores. Às vezes até não, eu queria um emprego melhor, mas você se ocupa tanto daquilo que esquece do principal. Inclusive, a gente, até quando começa as obsessões de eu quero isso, vai esquecendo de preencher sua alma, a pessoa entra até num estado de depressão, né? Porque eu não consegui os meus sonhos, eu não atingi, porque meu filho não está trabalhando naquilo que eu sonhei. Ou porque meu marido tem um jeito assim que me incomoda, ou porque eu não consegui me formar nisso aqui. Enquanto isso, talvez você esteja fora do castelo. Talvez você esteja fora do castelo, vivendo em pecado. Isso preocupa tanto o coração dos santos. Nossa única esperança de salvação é entrar no castelo. É primeiro nos voltarmos para Deus, nos arrependermos e nos confessarmos. A gente precisa pedir perdão do jeito que Deus deixou. Ele deixou a confissão. Uma vez que nós nos confessamos, isso pressupõe o arrependimento, o desejo de cultivar um relacionamento com Deus. A gente reza, se confessa, a gente entra no castelo. A gente entra no castelo. E aí a gente entra nas primeiras moradas. E aí, antes de falar das primeiras moradas, só um breve comentário. Primeiras moradas, não é primeira morada. É porque, como eu falei, isso é uma abstração, é uma ideia de Santa Teresa. Primeiras moradas, imagine como se fossem os andares de um prédio, de um hotel. Então, um andar de um hotel tem, dependendo do hotel, centenas de quartos. E a gente ocupa um quarto daquele, às vezes a gente pode mudar de quarto dentro do mesmo andar. Isso quer dizer o quê? Sabe até escadas que vão subir para chegar, os né? caminhos de Deus, eles são assim, marcados pela misericórdia. E são insondáveis. Então tem gente que até aparenta assim, tem mais anos de igreja, mais anos de relacionamento com Deus. E está ali numa morada, mas está digamos assim, numa caixinha completamente diferente do outro. Por quê? Porque é o caminho dele com Deus. Então não tem esse negócio, eu estou na primeira morada, estou na segunda morada, não. O que importa é compreender em que consiste o relacionamento com Deus em cada uma dessas moradas. Inclusive, se eu ficar, porque agora eu estou na segunda morada, não preciso me preocupar com tal coisa. Começa até, você começa pela soberba, e como o padre Paulo Ricardo estava todo dia nos orientando, que até o apego a Deus, sabe aquele apego lá a Deus, pode ser um pecado também. Sim. Né? O cuidado que a gente também tem que estar em relação a isso, porque de repente se transforma em orgulho. Se transforma como se fosse como se eu estivesse adorando um bezerro de ouro, né? Um diamante. Não, eu estou na segunda morada. Não, olha, você lá está na primeira. Então, olha, eu estou na segunda. Superior. Então, lembre-se, eu começo a querer dar até lição de moral, né? Porque eu estou me achando. Porque no casamento pode acontecer isso. Exatamente. De repente, eu sou aquela mulher que, professor, meu Deus, eu falei as 5 pedrinhas, né? Aí eu começo a ter minhas arrogâncias. Léo, você não fez o seu diário espiritual hoje? Porque eu já fiz, olha. Então, eu já fiz minha meditação e eu estou na segunda morada. Léo, nossa, você regrediu. Olha aqui o pecado. Né? Eu começando a comparar as coisas de Deus. Ou seja, o espírito não está livre. Está começando a virar uma coisa esotérica, ou uma coisa assim, né? Ou cuidado que eu preciso ter, né? O que deve nos mover sempre é o amor a Deus. O amor sempre. a Deus. O quanto eu amo a Deus. O quanto eu amo a Deus e o quanto eu me reconheço incapaz até de amar a Deus. Por isso que eu dependo totalmente da graça dele. Então, entrando nas primeiras moradas, eu estava lá fora, no pecado, me confessei, me arrependi, quero cultivar uma relação com Deus, estou na graça. Eu acabei de me confessar, eu estou nas primeiras moradas. Então, a alma foi perdoada por Deus, só que o pecado, ele vicia. Você fica seduzido pelo pecado. Então, a alma que está na primeira morada,
E tudo que a gente for falando aqui, isso é muito importante. Não olhe para o seu marido, ou para o vizinho, ou para o seu tio, ou para o seu pai, ou para o seu filho. Olhe para você. Onde é que você está aqui? Porque agora a gente vai começar, né? Eu estou em pecado mortal? Se você estiver, você está fora do castelo. Então, urgentemente, vá se confessar hoje, se puder, para você entrar no castelo. Porque fora do castelo você está no inferno. Não sou eu que estou dizendo. Se você está em pecado mortal, a igreja nos ensina que você está no inferno e eu não quero que você perca a sua alma. Eu me confessei, entrei nas primeiras moradas, mas, sabe, a alma nas primeiras moradas, ela ainda é como aquele menino que foi passar férias na casa, sei lá, no sítio do avô, e vai embora de ônibus. E quando o ônibus está indo embora, fica olhando pela janela. Ai, meu Deus, eu estou indo embora, eu não queria ir embora, eu estou no ônibus, mas eu queria voltar para lá. Isso é a alma nas primeiras moradas. Aquele cara que, sei lá, vivia meu Deus, queria o tempo todo voltar. O cara que, sei lá, parou de beber, parou de trair a esposa, mas os amigos ficam ligando, ele fica olhando. Vai ter hoje é dia de festa no bar tal. Nossa, eu não vou estar lá, né? Caramba, que vontade de ir, que você é apaixonado pelo pecado. Essa alma é muito apegada ao pecado. Muito apegada. A gente mudar um pouco o foco, aquela pessoa fofoqueira. Coisa simples, vamos lá. A pessoa fofoqueira, né? Que vive falando mal do outro. Aí você se confessou, está na graça. Mas a língua coça, não tem gente que fala isso, que a língua coça para falar. Sim. Fala mal do marido, fala mal dos disso, filhos. fala mal daquilo. Então é uma alma que tem muitos apelos mundanos, muitos. Também, em cada morada de Santa Teresa vai dando conselhos, vai dizendo como é que faz para avançar, para progredir. E ela fala, né, o conselho mais importante, quem está na primeira morada, é o total iniciante. E por total iniciante, entenda, você pode ter 20 anos de grupo de oração, 20 anos de ECC, 10 anos de ministro da Eucaristia. 14 anos de canção nova. Mas se você vive entrando e saindo do castelo, você está na primeira morada. Quando está na graça, claro. Se você é um pecador contumaz, ou seja, você toda hora fica caindo no pecado, saindo do castelo toda hora, saindo do castelo toda hora, saindo do castelo toda hora, você não avança espiritualmente, você está o tempo todo na primeira morada. Tenha você 1 ano de conversão ou 20 anos de conversão. Uma outra imagem para ilustrar também é aquela que nós estamos em nossa casa, mas fica com a janela, olhando a janela do vizinho, né? Eu fico ali olhando, ou olhando a grama do vizinho, né? Não no sentido de traição, mas fico ali, nossa, como eu queria, Léo, aquela moda nova que lançou ali. Mas eu não posso usar, né? Porque eu agora sou uma mulher de Deus. Então eu fico, olha o pecado, né? Nas minhas vestes também, né? Olha a moto nova que o vizinho comprou. Nossa, é a festa de aniversário. Mas eu não posso mais botar bebidas, né? Nas festas dos aniversários dos meus filhos. Então eu estou o tempo todo o quê? Olhando a janela do outro. Normalmente essas pessoas não são livres. Então nesse exemplo que você citou, é a pessoa que, por exemplo, tinha uma vida de alcoolismo, bebia e tal, vivia uma vida. Aí a pessoa parou. Só que a pessoa é tão apaixonada que ela não suporta ver o outro, que fica com raiva do outro. Não é que ela tenha misericórdia, não, eu queria que não bebesse, não, você fica com raiva do outro. Olha, bebendo ali, né? E fica só sorrindo. O cara está preso no pecado. Né? Só que você não tem uma verdadeira misericórdia, você tem raiva porque você queria estar ali. Você queria estar bêbado, queria estar com várias mulheres. Aquele cara que vivia uma vida promíscua, agora está na castidade, ele fica com raiva. Olha, está pegando uma, está pegando outra. Mas você não está com piedade, com misericórdia, porque a alma dele está se perdendo. Você queria estar lá no lugar. Você inveja. Aí Santa Teresa diz, olha, reze pedindo a Deus para se livrar dos apegos e dos pecados. Esse deve ser o foco. Não queira grandes coisas. Não, Senhor, eu ainda tenho tanta saudade da pornografia. Me livra da pornografia. Reze. Eu tenho tanto apego às coisas do mundo, ao meu carro, ou àquela pessoa, ou ao cargo que eu ocupava. Senhor, me tira esse apego, me desapega dessas coisas. Jesus disse que as riquezas e os prazeres do mundo podem sufocar
aqueles que ouvem a palavra de Deus, como está na parábola dos semeadores. Então peça, pedir a Deus para o Senhor vá me tirando o apego. Não vai acontecer assim. Vai acontecer se você for perseverante na oração e se mantiver na graça. Mas eu caí. Vá se confessar. Não espere. Semana que vem eu me confesso. Não. Caiu em pecado mortal. Vá se confessar. Porque quanto mais tempo a gente permanece na graça, mais o Espírito Santo vai agir em nós. Mais o Espírito Santo vai agir em nós. Então, permaneça na graça. Permaneça na graça. E aí tem alguns pensamentos para a gente fechar essa primeira morada e encerrar essa aula também. Normalmente a oração para quem está na primeira morada é aquela coisa chata, sabe, assim, arrastada. Mas não desista. Porque assim, a oração de verdade, e a gente vai falar mais para frente disso, é a oração de quem quer expressar o seu amor por Deus. Só que quem está o tempo todo no pecado mortal, indo e voltando, indo e entrando no castelo, não tem amor. Não tem aquele amor fraco, que se desenvolveu pouco. Mas mesmo assim, reze, continue rezando, mesmo sem gosto, mesmo achando chato, mesmo sua oração vai ser sofrível, vai ser aquela oração sem gosto, sem graça. Mas reze, continue rezando. E aí Santa Teresa traz alguns pensamentos secundários. Sim, eu vou ler um, viu? Sim. A humildade é essencial. Nossa Senhora, eu vou repetir isso, viu? Para você que está aí nos assistindo. A humildade é essencial para todo o crescimento na vida espiritual. Reconheça quem você é e quem é Deus. Olha, Léo, eu me reconhecer. Por isso que a gente fica aqui só dizendo: não olhe para o seu esposo. Não olhe para o seu esposo, mas reconheça quem você é. O que é reconhecer quem eu sou? As minhas fraquezas e também os meus méritos, os talentos que Deus nos dá, né? Então, nós temos essas duas perspectivas, né? Mas eu preciso reconhecer principalmente as minhas fragilidades, porque é difícil eu ser humilde. Eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu sou fraca, que eu não rezo, que eu caio muitas vezes, eu preciso me confessar. Olha, para eu reconhecer os meus pecados, eu preciso ter humildade para dizer assim: olha, eu pequei, eu vi filme pornográfico, eu tenho que procurar um padre para me confessar. Isso é ser humilde. Eu não dediquei meu tempo para Deus. Meu tempo foi o tempo todo para o celular, assistir bobagens, e eu não reservei o tempo para rezar um texto, para fazer minha meditação. É pecado. Eu preciso ser humilde para reconhecer que eu estou vivendo, quem sabe, um vício pequeno, trocando Deus por um celular, né? Por exemplo. Então é ser humilde. E eu tenho que reconhecer quem é Deus. Quem é Deus na minha vida? Quem é esse Deus? Eu estou substituindo, por exemplo, por pessoas. Meu apego é tão grande a esse mundo que eu me esqueço quem é Deus na minha vida. Eu preciso ter humildade para ver tudo isso. Por isso é aquilo que Léo disse. Precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que vai clarear nossa mente. Outro conselho de Santa Teresa, para a gente se desapegar, é reconhecer, começar a olhar para o mundo e ver quantas maravilhas Deus criou. Quando a gente começa a ver isso, a gente começa a entender a grandeza de Deus, a beleza de Deus, e entender que, mas eu vou ficar me apegando a um cargo, eu vou ficar me apegando a uma opinião minha, vou ficar me apegando a uma casa, a um carro. Mas olha, o Deus criador do céu e da terra, Deus que criou tantas coisas lindas, eu sou filho dele, eu sou herdeiro do paraíso, eu vou ficar me apegando. Não, meu apego, meu único apego é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, a gente precisa lutar nas primeiras moradas contra o pecado que vai nos expulsar do castelo e contra os apegos. Contra o pecado, Santa Teresa deu a primeira dica, né? A humildade. Porque se eu sou orgulhoso, eu não vou reconhecer que eu peco. A humildade. E para ajudar a se livrar dos apegos,
meditar, né? Reconhecer a grandeza de Deus, a beleza de Deus, a beleza daquilo que Deus cria. E por fim, meu último conselho de Santa Teresa. Meditar sobre coisas espirituais. Léo, aqui eu lembro, a Bíblia no meu dia a dia, nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nos ensina no método dele. Está lá, gente, exposto na internet. Vamos sair do comodismo nesse momento. A gente precisa também fazer a nossa parte. Vai lá no site da Canção Nova, bota lá a Bíblia no meu dia a dia. Vai ter vídeos sobre meditação da palavra de Deus, vai ter ensinando passo a passo a Bíblia no meu dia a dia, como ler a palavra de Deus. E eu vou me debruçar sobre a palavra de Deus todos os dias da minha vida até a morte. Por quê? Porque eu preciso meditar sobre as coisas espirituais. Meditando sobre as coisas espirituais, como ela diz aqui, especialmente os evangelhos. Por quê? Porque é Deus falando comigo. Eu vou ser, né, o quê? Amiga de Cristo, amiga de Deus. E o que não faltam são meios para fazer isso. Você olha para a Canção Nova mesmo, não tem um dia que não tenha 2, 3, 4 homilias, pregações dos nossos, graças a Deus, excelentes sacerdotes. Você pode criar esse hábito, como a gente tem aqui, né? Isso. A Andrea está lá cuidando das coisas, ela bota ali no celular, bota a pregação. Ouvindo, olha. Bota a homilia e vai ouvindo. Você tem uma televisão perto, assim, disponível no seu trabalho, ou celular você pode ouvir, bota no seu ouvido para a vida, ouça a oração, ouça as meditações, bota no texto da misericórdia, e substituindo. Por quê? Quem está nas primeiras moradas tem muitos apegos lá fora. Então, é apego a uma música. Ah não, mas o meu funk eu não abro mão. Ah não, mas desse tipo de coisa eu não abro mão. Coisas que são pecado. E tem que abrir mão. E como é que você... Agora sim. Tem que abrir mão, meu irmão. Logo de cara você consegue? Muitas vezes não. Então você precisa ir alimentando o seu espírito. Você passou, sei lá quanto tempo, alimentando com coisas ruins. Comece a alimentar com coisas boas. Meditando sobre as coisas espirituais. Ah não, mas eu tenho tanta dificuldade para ler a palavra. Comece ouvindo a pregação. Comece ouvindo pregações. José Augusto, eu maratono. Gente, eu faço várias maratonas aqui em casa. Todos os dias, olha, eu estou aqui dizendo que eu sou uma santa? Não, mas eu luto, eu preciso lutar. Eu sou dona de casa, eu tenho 4 filhos, eu tenho casa para limpar, roupa para lavar, marido para cuidar, comida para fazer, mas eu luto. Está lá, na Canção Nova. As homilias do Padre José Augusto todos o santo dia. Então, olha, eu coloco ali no meu celular, eu já tenho um ganchinho certo, deixo lá, e eu fico ali ouvindo enquanto eu estou, por exemplo. Não quando eu estou educando meus filhos, né? Mas, por exemplo, eu estou fazendo um almoço. Em vez de eu colocar alguma bobagem lá para ficar assistindo, ou alguma música que está me levando não para Deus, porque também tem muita música que leva a gente para outras paixões, uma coisa assim que vai me desnorteando. Então eu coloco o quê? As homilias do Padre José Augusto, então eu vou maratonando, eu gosto muito dessa palavra, eu vou maratonando as homilias do Padre Léo. Quantas coisas, meu Deus, vai entrando ali, ó, dentro do meu coração. E claro que eu também reservo o meu momento, tanto eu quanto o Léo, para a gente ler a palavra de Deus, porque também eu preciso ter Deus palavra ali. E se a gente se organizar, né, não importa a quantidade de coisas que você tem para fazer, dá tempo sim, nós temos tempo para tudo. Nós não vamos ter meia hora para meditar a palavra de Deus, para fazer o diário espiritual, para rezar um texto. E se não tiver tempo hoje, procure. Da Canção Nova, cabe tempo. Cabe tempo. Ser santo precisa ser uma prioridade. É como eu falei na outra aula, não é um hobby. Não, quando eu tiver tempo, não. Não, tem que ser firme com você mesmo. E para ser santo, precisa cultivar seriamente um relacionamento com Deus. Então, nas primeiras moradas é isso. A alma ainda muito apegada ao pecado lá fora e às coisas do mundo. Na próxima aula a gente vai ver como é que são as almas nas segundas moradas em diante. Isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de vocês. E olhe, vamos arregaçar as mangas, trabalhar, meu irmão.